Fala galera, começando agora com a nossa live número 202, como reconhecer e o que fazer quando você identificar um aneurisma roto de aorta no pronto-socorro. Bom, dessa vez não está sendo exatamente uma live, porque por um motivo de força maior eu não tive como reservar exatamente esse horário para fazer a nossa reunião de forma ao vivo, mas eu estou no chat. Tá? Que a gente está fazendo aqui em forma ao vivo, por isso essa gravação ficou na forma de estreia. Então fica tranquilo, qualquer dúvida, qualquer coisa, joga aqui no chat que tô junto, não tem erro nenhum, tá bom? Toda semana a gente mantém a nossa regularidade de discutir casos de cirurgia vascular voltadas para o médico não especialista, voltado para você que está tá no plantão na porta do pronto-socorro ou está num plantão lá no BS resolvendo o seu paciente mais grave do dia a dia, o paciente vascular. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre aneurisma de aorta, que foi uma coisa que muita gente acabou me perguntando, mandando muita mensagem pelo Instagram nesses últimos dias. Então o que acontece? Ó? Primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça. O que é um aneurisma? Aneurisma, galera, ó, pegar a definição do livro, é uma dilatação, é quando aumenta o diâmetro de forma focal, acima de 50% do diâmetro de um vaso. Se um vaso tem 1 centímetro de diâmetro normal, a partir de 2 centímetros a partir de 1,5 a gente considera como um aneurisma. Então, por exemplo, a aorta tem 2 centímetros no segmento infrarrenal, abaixo das artérias renais. Se ela estiver acima de 3 centímetros, a gente considera como um aneurisma. Mas e se for menos? Aí tem um conceito que a gente chama de ectasia. Ectasia, galera, é quando você tem uma dilatação até 50%, de forma focal também, só em um segmento único. Agora, se for uma coisa difusa, que é uma coisa que acontece em algumas situações, é o que a gente chama de arteriomegalia. E isso acontece em algumas situações, está muito relacionado com hipertensão arterial, não necessariamente é doença, tá? Então o que acontece? A gente considera um aneurisma de aorta quando você tem uma dilatação da aorta acima de 3 centímetros. E daí o que acontece, galera? Quando você tem um aneurisma, essa dilatação focal no vaso, em vasos intracavitários, em tórax, em abdômen, o risco é de rotura. Quando ele começa a dilatar muito, o risco é de romper. Lembra que esse conceito de aneurisma não é só da aorta, é de todo o vaso do corpo, seja artéria, seja veia. Então, existem aneurismas viscerais das artérias, dos vasos que vão para as alças de Delgado, para as vísceras sólidas, para aneurisma de artéria renal, de esplênica, de mesentérica, essas coisas. Existem aneurismas também periféricos, sendo que o mais comum é o aneurisma de artéria poplítea. Mas esses aneurismas eles têm outros tipos de condutas em outras situações. Nosso foco hoje é o que é mais frequente, que é o aneurisma de aorta abdominal. E o aneurisma de aorta, ele acontece por quê? Porque tem uma doença genética em que você tem um aumento de metaloproteinase, são algumas enzimas que destroem a elastina da túnica média da artéria. E daí por isso você perde a complacência do vaso e por essa razão ele dilata. É uma variação da aterosclerose. A aterosclerose ela tem a forma vasoclusiva, que forma as placas de ateroma que vocês já conhecem por causa da doença coronariana, da doença arterial periférica, e tem a forma aneurismática, que é por doença da túnica média, tá? Então, o que acontece? No homem, em relação a riscos de rotura, em relação às complicações maiores, a gente pensa no aneurisma de aorta em relação ao risco de ruptura. Quando rompe, galera, tragédia total e completa. O que eu quero dizer isso? Quando a gente vai tratar isso por via aberta, por via cirúrgica, via aberta, a taxa de mortalidade desse paciente, quando ele chega roto no hospital, é de 90% em 30 dias. Tá? E quando a gente faz isso por via endovascular, por cateterismo, isso a gente consegue baixar um pouquinho, baixa até que bastante. Só que nem todo serviço tem acesso a fazer isso por endovascular. Então, via de regra, no SUS, a gente acaba fazendo via aberta porque não tem material disponível na hora. Quando a gente tem a possibilidade de fazer por via endovascular, excelente, a gente consegue baixar isso para até 40%. Mas isso acontece em grandes centros, nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Então, quando que a gente opera um aneurisma de aorta? Quando o risco de romper o aneurisma é maior do que a cirurgia, tá? Via de regra é assim.
E o risco de ruptura, ele começa a ser mais alto do que o risco da cirurgia no homem, quando o aneurisma tem mais do que 5,5 centímetros, ou na mulher, quando ele tem mais do que 5 centímetros. A aorta na mulher costuma ser um pouco menor. Ou então, quando ele tem um crescimento rápido, cresce mais do que meio centímetro em 6 meses, tá? E daí o que acontece? Por essa razão que a gente precisa acompanhar, né? Então, como é uma doença muito lentamente evolutiva, quando que você vai pesquisar esse tipo de coisa? Você vai pesquisar no paciente que tem fatores de risco. Os fatores de risco são os mesmos da aterosclerose. Idade mais avançada, hipertensão arterial, está muito mais relacionado em relação à aterosclerose com o sexo masculino. Então, via de regra, em mulher a gente nem pesquisa, tá? Então, está mais relacionado com o sexo masculino, idade mais avançada, raça branca, hipertensão arterial, tá? E você vai pesquisar isso no paciente até uma certa idade. Por quê? Se você pegar um paciente octogenário, acima de 80 anos, para que você vai pesquisar uma doença? Sei lá, você fez um diagnóstico de aneurisma de 3 centímetros. Esse cara vai morrer de outra coisa. Porque isso daí vai levar mais de 10 anos para dilatar. Então, ele não vai ter benefício na cirurgia. Então, se o paciente está num extremo de idade, não vale a pena pesquisar, porque senão você vai criar um estresse para esse cara para a vida à toa. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Você precisa fazer uma coisa para trazer benefício para o seu paciente. Então, teu paciente tem até 75, 80 anos, vale a pena você fazer um ultrassom, tá? Daí, assim, o paciente tem mais do que 65 anos, já tem um ultrassom de abdômen mostrando que não tem um aneurisma de aorta, não vale a pena você ficar repetindo pensando nisso. Por quê? Demora demais para crescer. Então, se ele tem mais de 65 anos e não tem uma dilatação da aorta bem documentada, um exame de imagem, não vale a pena pesquisar, tá? Quando que é feito o diagnóstico? A grande maioria dos pacientes faz um diagnóstico de forma acidental, tá? O que eu quero dizer com isso? O cara faz um exame de imagem por qualquer outra razão e apareceu a bolota na barriga, tá? É uma minoria dos casos que é palpável, tá? Quando o paciente tem uma queixa, geralmente é por complicação ou quando ele é muito grande, tá? Lembra que 70% dos aneurismas, quando eles são palpáveis, eles já são de tamanho, de diâmetro cirúrgico. Então é uma coisa para a gente levar em consideração, tá? Então o que acontece? E como é que a gente palpa o aneurisma? A gente precisa ter em mente o seguinte, galera. Quando você tem um aneurisma, o que acontece é que o vaso dilata, certo? Se o vaso dilata, ele pulsa de forma global, tá? Então, uma coisa que é muito importante a gente pegar, detalhe de exame físico, galera. Como que eu diferencio uma massa abdominal na frente da aorta, que está sendo empurrado pela aorta, tá? Sei lá, tem um câncer de pâncreas ou uma nodulação na frente e a aorta está atrás. E daí, quando a aorta pulsa, ela empurra para cima esse vaso, essa estrutura. E daí, quando ela empurra para cima essa estrutura, se você vai palpar, parece que ela está pulsando. Então, é um aneurisma de aorta? Não necessariamente. Se você tiver uma massa na frente, ela está pulsando porque a aorta está empurrando, o que acontece? Você pode falsamente sentir, você vai sentir a pulsação da aorta através da massa. Mas, se você palpar lateralmente, na lateral ele não vai estar pulsando. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Por que isso é importante? Para você saber reconhecer o que é uma massa abdominal que está sendo empurrada pela aorta de uma doença aneurismática, tá? Isso é muito importante da gente ter em mente e a gente pega isso com o exame físico. Olha essa imagenzinha aqui, galera. Imagina como se isso aqui fosse uma imagem de tomografia. A cabeça da pessoa está lá na frente, lá no fundo, e tá bem para cá, lá no fundo, e os pezinhos estão lá na frente, tá? Tá pro lado de vocês. E daí o que acontece? Vocês estão vendo aqui nessa imagem, deixa eu até aumentar um pouquinho mais ela. Vocês estão vendo essa imagenzinha aqui, ó, que vocês vão ver. Embaixo, pensa numa bolota, como sendo o corpo inteiro. Atrás, você está vendo a bolinha do meio é a vértebra, tá? As duas bolinhas das laterais são os músculos psoas. Eu estou pensando, imaginando um corte tomográfico na altura do abdômen, abaixo das artérias renais, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver, que nem na imagem daqui de cima, eu tenho um aneurisma de aorta, a aorta dilatou, que é essa bolota que está na frente, quando ela dilata, o turbilhonamento do sangue, galera, o turbilhonamento do sangue forma um trombo ao redor
perto da parede do vaso, que é o que a gente chama de trombo mural. Isso não quer dizer que entupiu, que deu merda, que aconteceu alguma coisa. Isso acontece em praticamente todo aneurisma, tá? Então você vê a luz do vaso com contraste e você vê o trombo ao redor que se formou, tá? Então o que acontece? Voltando para cá, ó, vocês estão vendo em cima a aorta e vocês vão ver que ela pulsa globalmente. Vocês estão vendo os vetorzinhos, as setinhas mostrando para onde ele vai dilatar quando pulsa. Agora a imagem daqui de baixo, galera, o que vocês estão vendo nessa imagem daqui de baixo? Vocês estão vendo a aorta de tamanho normal. Geralmente um bizu é o seguinte, via de regra ela é menor do que a vértebra, tá? Esse aneurisma que está aparecendo aqui em cima já seria um aneurisma de tamanho cirúrgico. O que seria uma coisa dá a entender que é um aneurisma cirúrgico quando você vê que ele é tamanho mais ou menos ou acima do tamanho da vértebra, tá? É uma coisa que já chama a atenção de dizer que é um aneurisma um pouco maior, tá? Você tem aqui nessa imagem daqui de baixo, vocês têm o quê? Uma maçaroca na frente da aorta, tá? Eu nem pintei, nem desenhei o resto porque não vem ao caso. Então o que acontece? A aorta lá atrás, ela pulsa globalmente e ela está empurrando essa maçaroca para cima. Então, que nem a gente estava falando agora há pouco, se a pessoa for palpar na lateral, você não consegue perceber essa pulsação. Então é assim que a gente diferencia na palpação um aneurisma de uma massa abdominal, tá? E uma outra coisa, detalhe de exame físico também. Isso às vezes cai em prova de residência. O que, que é uma... Como que eu identifico se o aneurisma está abaixo das artérias renais ou se é um aneurisma que pega alguma artéria visceral, que é o que a gente chama de aneurisma tóraco-abdominal. O aneurisma tóraco-abdominal não é o aneurisma que invade o tórax, é quando ele acomete alguma artéria visceral. E por que isso é tão importante? Porque na hora de tratar esse aneurisma, eu preciso revascularizar essa artéria, tá? E isso dificulta muito a cirurgia. Por exemplo, eu preciso levar o sangue para as artérias renais, ou eu preciso levar o sangue para a mesentérica. E isso complica. A gente teria que fazer, por exemplo, uma cirurgia reimplantando as artérias viscerais, ou então, se for fazer por cateterismo, por via endovascular, eu teria que usar, por exemplo, próteses customizadas, que teriam como revascularizar esses vasos. Tá? E como que a gente avalia? Para a gente poder ver isso, o que, que a gente faz? Primeira coisa, a gente palpa o vaso, né? Então o que a gente vai ver é o seguinte, galera. Pegar uma imagenzinha aqui, ó. Essa imagem, galera, não é minha. É de um amigo meu de Belém do Pará, do Dr. Adenauer, tá? Queria até agradecer ele aqui, ó. Essa imagem aqui é exatamente dele palpando o aneurisma, ó. Vocês podem perceber que aqui, ó, a massa pulsa, tá? Vocês percebem a pulsatilidade arterial, tá? E daí quando você vai palpar, você percebe que a pulsatilidade ela pulsa lateralmente, tá vendo? Olha que interessante. Ela pulsa de forma global. Como ela pulsa de forma global, eu sei que isso não é uma massa na frente da aorta. E, para saber que o aneurisma está abaixo da artéria renal, você palpa a borda superior do aneurisma. Tá vendo nesse momento, quando ele está palpando essa parte aqui, ó? Quando você consegue palpar na borda superior, o que, que isso significa? Isso significa que o aneurisma ele tem o seu início abaixo das artérias renais. Sinal que eu consigo tratar o aneurisma inteiro sem ter que revascularizar os vasos viscerais. E isso diminui de forma substancial o risco do tratamento. E isso faz com que o tratamento seja muito mais simples, certo? Quando a gente não consegue palpar a borda superior do aneurisma, é o que a gente chama de sinal de DeBakey. Tá? DeBakey foi um cara que ele estudou muito os aneurismas tóraco-abdominais. Tá? E daí o que acontece? Ele percebeu o seguinte, ele estudava isso numa época que não tinha tomografia, tá? Ou a tomografia era uma coisa muito mais difícil de ser feita. Então o que acontece? Quando você não conseguia palpar essa borda superior, você já tinha que entrar para cirurgia imaginando que você tivesse que reimplantar alguma artéria visceral, o que é uma coisa que dificulta muito o procedimento, certo? E daí o que acontece? Como que a gente faz o diagnóstico desses pacientes? A grande maioria é total e completamente assintomático. O cara não sente nenhuma, tá? Então o que acontece?
O cara faz um exame por outra causa e faz o diagnóstico. Se vocês forem procurar, tem livros mais antigos, vão te falar o seguinte, que existia na década de 70, comecinho da década de 80, quando começou a sair o ultrassom, começou a popularizar, eles tinham estudos falando que o aneurisma de aorta, ele tinha uma certa correlação com ah, cólica biliar e tinha uma certa correlação também com hiperplasia prostática HPB, com hiperplasia prostática benigna. Por quê? Isso daí chama viés de seleção. Desculpa, viés de confusão. É uma alteração que acontece em estudos quando você não consegue avaliar uma coisa. O cara faz o exame de imagem por causa dessa lesão. E daí quando ele faz o exame aparece essa coisa. Não que tenha relação a doença com isso, mas você acaba pedindo mais o exame de imagem no paciente que tem essa doença, tá? Por isso que aparecia tanto. Depois que se descobriu que não tem relação nenhuma com isso, tá? Então o que acontece, galera? Quando a gente tem esse caso, você vai pesquisar quando no paciente? Sem ter o paciente que vai fazer o exame de imagem por outra causa. Você vai pesquisar no paciente que tem história familiar, porque tem uma correlação genética importante. Lembra que nem sempre a família sabe que o cara tinha aneurisma. Às vezes é uma causa de morte súbita na família, tá? Ou quando você tem história de aneurismas periféricos. Para vocês terem uma ideia, galera, se o paciente tem um aneurisma de artéria poplítea, um aneurisma um pulso muito fácil de palpar atrás do joelho de um lado, e ele tem uma dilatação da artéria poplítea, 50% deles tem aneurisma do outro lado, porque a doença provoca isso em vários segmentos. Se o paciente tem aneurisma de poplítea dos dois lados, 50% deles tem aneurisma de aorta associado. Então é uma coisa para a gente examinar, para a gente ter em mente também, tá? E que nem a gente estava falando, você vai procurar fazer diagnóstico se o cara tiver algum benefício com isso. Se o cara tem uma idade muito avançada, não vale a pena você pesquisar, tá? E como que a gente pesquisa? Screening, galera. Pesquisa a gente faz com um exame que seja o menos invasivo possível. E você pode utilizar o quê? O próprio ultrassom de abdômen modo B. Você não precisa de um ultrassom Doppler. O próprio ultrassom de abdômen consegue medir a aorta, desde que tenha um preparo adequado, tá? Então você consegue medir lá o tamanho da aorta e você tem que medir na transversal. Não me importa a extensão do aneurisma, o que me importa é o diâmetro, tá? E daí o que acontece? Eu consigo avaliar isso daí. E daí, dependendo do tamanho, eu consigo estudar como um exame que a gente chama de angiotomografia, tá? Lembra que a tomografia, ela vai mostrar pra gente o diâmetro, vai mostrar pra gente o trombo mural, vai mostrar tudo. É diferente de uma arteriografia. Isso é outra questão manjada de prova de R1, que vai ter o quê? Se eu fizer uma arteriografia, eu jogo contraste dentro do vaso, mas eu vejo só o lúmen do vaso. Aquele trombo ao redor não vai ser visível. Eu não vou ter ideia do diâmetro do vaso na real. Então, a arteriografia não faz diagnóstico de aneurisma de aorta, tá? E que nem a gente estava falando, galera, como que a gente conduz um aneurisma, tá? Isso aqui, galera, é o básico da conduta do aneurisma de aorta, tá? Então vamos lá. O que você tem aqui, ó? Você tem aqui, ó, aqui do lado, tem uma imagenzinha que é praticamente um print de tela para vocês. O aneurisma, você vai fazer o quê? Fez um diagnóstico de aneurisma de aorta. O que você vai fazer? Você vai avaliar o seguinte: o cara tem algum mínimo risco? Você vai pesquisar. Aqui está marcado ecodoppler, mas pode fazer o ultrassom até de ultrassom modo B também. Às vezes é mais fácil fazer um ultrassom simples do que um ultrassom com Doppler. Se o aneurisma no homem tem menos do que 5,5 ou na mulher tem menos do que 5 centímetros, você só vai acompanhar, tá? E vai acompanhar como? Ultrassom a cada 6 meses. Por quê? Porque se aumentar mais do que meio centímetro em um ano, isso dá para você considerar como crescimento rápido, tá? Que mais? Se o aneurisma for grande, aí você vai fazer o quê? Você vai confirmar o tamanho desse vaso com um exame mais específico. Aí entra a angiotomografia ou a angiorressonância. E daí você vai ver se o paciente tem condição clínica para tratar e vai definir o tratamento. Essa parte já vai para o vascular. Tá? Você pensa, o paciente que tem um aneurisma de aorta pequeno, não necessariamente ele precisa do vascular. Ele precisa do vascular quando está em crescimento rápido ou tem um diâmetro que é potencialmente cirúrgico.
Nesse caso, vale a pena, tá? Se não, você vai acabar tirando a vaga do seu paciente que potencialmente vai ter benefício com o cirurgião vascular, certo? Tá dando para acompanhar até aqui? Então, a partir daí, a gente já tem uma ideia mais ou menos de como que é a condução, tá? Mas, e se complica? Qual que é o sintoma de uma rotura de um aneurisma de aorta? A aorta, galera, ela fica no retroperitônio. Então, você tem uma lâmina que separa as alças de Delgado dos vasos, das estruturas retroperitoneais, dos rins, da aorta, da cava. E esse peritônio, ele segura o sangramento. Quando sangra, é como se fosse um tiro na aorta. Só que daí o que acontece? Essa laminazinha que tem ali nessa região, ela vai segurar o sangramento por um tempo. O paciente ele acaba evoluindo mais ou menos como se fosse uma rotura de baço em dois tempos. O paciente vai ter dor, tá? Ele vai ter dor abdominal, ele vai ter, geralmente essa dor é uma dor difusa e pode ter irradiação dorsal, tá? Às vezes o paciente pode ter dor só posterior, mas não é o mais frequente, tá? E geralmente ele pode ter dor na massa, na palpação, tá? E daí o que acontece? Associado a isso, ele pode ter o hematoma, ele pode acabar secando algumas estruturas ao redor. Então você começa a perceber sinais de hematoma de retroperitônio, que é o que a gente nota quando tem, por exemplo, uma coisa que acaba sendo mais comum discutir na faculdade, é quando você tem uma pancreatite aguda. Tá? Na pancreatite, você pode fazer hematoma do retroperitônio. E isso dá dois sinais clínicos que são bem característicos, que são quando você tem o hematoma periumbilical, que é o que a gente chama de sinal de Cullen, e o hematoma no retroperitônio, nos flancos e na borda posterior, que é o sinal de Gray-Turner. Nessa imagem aqui, galera, vocês estão vendo nessa imagenzinha aqui no cantinho, ó, cadê? Aqui, ó, vocês estão vendo o sinal de Cullen, o hematoma na região periumbilical, e aqui embaixo o sinal de Gray-Turner. Isso aqui é um hematoma retroperitoneal. Isso aqui, galera, já é um quadro avançado. Para pegar isso aqui, você já perdeu o timing de tratar, tá? O ideal é você pegar esse cara antes disso, tá? Então, o que acontece, galera? Você vai ter esse quadro, certo? E o cara vai ter o quê? Se está sangrando, ele vai ter sinais de choque, taquicardia, hipotensão, sensação de lipotímia, essas coisas, tá? Então, existe uma coisa que é a tríade do aneurisma roto. O que é a tríade do aneurisma roto, galera? A tríade do aneurisma roto é dor abdominal, massa pulsátil e hipotensão, tá? Só que esse sinal, galera, para você pegar um cara já hipotenso, você já perdeu o timing, tá? Então, o que você tem que fazer? Você precisa pegar e ter suspeita. Se o teu paciente é idoso, tem fatores de risco para ter doença aterosclerótica e potencialmente doença neurismática, tá? Que é o quê? Hipertenso, tabagista, uma obesidade um pouco mais avançada, cococó, essas coisas, e tem choque sem causa aparente, tá taquicárdico sem causa aparente, dor abdominal no vovozinho sem causa aparente, pense em encrenca. Procura por aneurisma. Às vezes o paciente é um pouquinho mais gordinho, você não consegue palpar a massa pulsátil, tá? E nesses pacientes o que te salva é fazer o diagnóstico. Seja invasivo nesses casos, tá? Outra coisa que você vai ter um diagnóstico diferencial nesses pacientes com dor abdominal de vovozinho é quando você tem dor desproporcional à palpação. Se o paciente é muito então, o abdômen muito flácido, molinho, mas uma dor louca que começou do nada, tem muito pouco tempo, uma outra coisa que pode ter acontecido sem ser doença neurismática, ele pode ter tido uma embolização para uma artéria visceral. Se ele tiver ocluído uma artéria visceral, uma isquemia mesentérica, por exemplo, aparece também no vovozinho com fatores de risco, nesse caso em especial com o que a gente chama de foco emboligênico. Ele tem fibrilação atrial, por exemplo, um quadro pós-infarto e dor de início súbito também, só que desproporcional. A barriga dele totalmente bolinha, sem defesa, sem nada, mas uma dor louca. Nesse caso, corre. E é que você vai fazer uma angiotomografia. Esse vovozinho merece um exame com contraste, de emergência.
esse vovozinho, se você forçar para fazer o diagnóstico, você vai salvar a vida desse cara, tá? Suspeitou, tá estável, chama o vascular, fala, ó, deu ruim aqui. E pede um exame de imagem. Exame de imagem, qual que você vai fazer? Angiotomografia fase arterial, tá? Na tomografia, você vai ver, pede esse exame enquanto o vascular não chega. E agita esse cara para ir o mais rápido possível. E faça o controle hemodinâmico. Esse paciente, se você deixar subir muito a pressão dele, ele vai destamponar, tá? Que eu quero dizer o que eu quis dizer quando eu quis dizer quando a gente falou de rotura de baço em 2 tempos? O hematoma é segurado pelo peritônio, tá? Que seria, por exemplo, a cápsula do baço quando ele rompe, só que a cápsula está segurando um pouquinho, ele faz um hematoma e depois ele, puf, destampona. Na hora que ele destampona, ele sangra para a cavidade livre. Aí o cara crava, porque ele não aguenta o tranco, tá? Lembra que a gente tem 5 litros de sangue, né? E a vazão de um vaso de 2 centímetros de diâmetro é uma mangueira de jardim, velho. Para isso daí descompensar e sangrar louco, é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? Então, o que salva o paciente é a suspeita clínica forte. Choque hipovolêmico sem causa aparente no vovozinho, pensar sempre, sempre, sempre em aneurisma de aorta. Se não está exteriorizando nenhum sinal de sangramento, hemorragia digestiva baixa, hematêmese e coisa assim, tem que excluir, tá? E daí como é que você vai fazer? Você vai pesquisar isso na tomografia, tá? Então, como que a gente vê uma tomo com aneurisma de aorta, galera? Primeira coisa, vamos deixar isso mais fácil para vocês. Deixa eu pegar aqui umas imagenzinhas aqui para vocês, para ficar mais simples para vocês verem. Cadê? Só um segundinho. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma imagem legal aqui para vocês. Cadê? Vamos lá. Abre, galera. Eu vou pegar para vocês aqui uma imagem aqui de um aneurisma normal. Ah, um aneurisma normal não, mas o que seria uma imagem aqui assim, as melhores imagens que eu tenho aqui, infelizmente são imagens sem contraste. Deixa eu ver se tem uma imagem com contraste aqui legal. Cadê? Vou tentar pegar uma imagem um pouquinho mais. Vou ver se consigo pegar essa imagem para vocês. Está abrindo aqui. Vamos ver se essa imagem vai facilitar. Com a magia do planetário, vamos fazer uma imagem boa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vai ficar um pouquinho. Cadê? Aqui, ó, pronto. Câmera com tela. Cadê? Pegando essa imagenzinha aqui, ó. Vai ficar mais fácil aqui pra vocês. Aqui, ó. Pronto, agora dá pra ver. Então, o que acontece aqui, galera? Vocês vão ver o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu dar uma melhorada aqui nessa imagem. Se a gente pegar aqui, ó. Vamos subir um pouquinho mais, para ficar mais fácil. Aqui, ó, galera. Vamos indo por partes aqui, fica mais fácil. Nossa, subiu demais. Então, o que vocês estão vendo aqui, galera? Acho que eu mexi demais aqui. Vamos ficar mais fácil. Com a magia do planetário vai aparecer aqui para vocês. Vamos facilitar aqui a coisa. É que aqui a gente acabou. Opa! Só porque a gente quer fazer isso ficar bonitinho, né? Cadê? A gente quer deixar aqui bonitinho, mas a gente acaba aqui protocolo, papapá. Saline rules. Cadê aqui? Só um segundinho. Eu quero deixar só no formato, no tamanho aqui de... Aqui, cadê? De com, papapá. É só porque a gente quer deixar no... Janela. Barriga. Pronto. Deixar aqui no que seria mais fácil de vocês verem. Então aqui, galera, o que a gente vai ter? Deixa eu subir um pouquinho mais essa imagem. Então, galera, o que vocês vão ver aqui, ó? Aqui vocês estão vendo. Aqui a gente está na altura do tórax. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é fígado.
Isso aqui é pulmão, tá? Que nem a gente estava falando, ó. Lá para trás, tá? Tá a cabeça do paciente, para vocês tá os pés. Então, o lado direito tá pro lado de lá, o lado esquerdo tá pro lado que eu tô aqui. Então, o que acontece, galera? Conforme a gente vai descendo, o que vocês estão vendo aqui, ó? Eu tô descendo em direção à barriga. Então, o diafragma tá por aqui, tá? E daí vocês estão vendo aqui a aorta, a cava ela vem por aqui, tá? Ela não tá aparecendo contraste ainda porque eu tô na fase arterial, tá aparecendo contraste só dentro da artéria. Aqui na frente tá o esôfago, tá? E aqui tá começando a querer aparecer o estômago. Vamos descendo um pouquinho, daí que vocês vão ver. Aqui aparece o estômago, isso aqui é o baço, tá? E daí o que acontece? Vocês vão ver o seguinte, conforme vai descendo, olha que interessante, aqui tá a coluna, né? E daí vocês vão ver o seguinte, vai aparecer os raminhos, né? O primeiro ramo que aparece da aorta é o tronco celíaco, que é esse daqui, certo? E daí quando vocês forem descer, vocês vão ver que aparece aqui a artéria esplênica, vai aparecer a artéria hepática, aqui a artéria hepática bonitinho, tá? Depois o segundo ramo que vai aparecer aqui, vocês vão ver, vai sair um segundo ramo mais ou menos 1 centímetro para baixo, que é a artéria mesentérica superior. Aqui já está começando a aparecer o rim esquerdo, que é um pouquinho mais alto, tá? Aqui a mesentérica superior, tá? Deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho essa imagem. Pronto. Então aqui a gente consegue ver o que é contraste e o que é placa de cálcio, tá? Então aqui a mesentérica superior saindo, tá? Que mais? Descendo um pouquinho mais. Aqui você está vendo, a cava está aqui, logo debaixo da mesentérica superior sai aqui a veia renal, ela está sem contraste, mas dá para ver, tá? Que mais? Aqui o rim do outro lado, tá? Aqui estaria a suprarrenal. Descendo um pouquinho mais, ó, tá vendo aqui a artéria renal do lado esquerdo saindo, né? Que mais? Aqui você está vendo a artéria renal do lado direito também saindo, certo? Descendo um pouquinho mais aqui, ó, olha que interessante. Você vai perceber que normalmente a artéria vai ficar aqui, só que ela está anteriorizando, tá vendo? Olha que interessante. Quando ela anterioriza aqui, ó, ela vem e ela dilata, tá? E aqui, olha que interessante. Essa dilatação aqui é o aneurisma. Nesse caso aqui, ele tem um trombo mural pequeno, ó. Estão vendo o trombo aqui, ó. Tá? Isso aqui era um caso que a gente operou um tempo atrás, tá? E daí olha que interessante, ó. Como que eu meço o tamanho do aneurisma? Eu pego o segmento onde ele tem a maior altura e eu vou pegar aqui, ó, e eu meço no aqui, ó, daqui para cá. Então aqui, ó, 6.141. Esse aneurisma aqui é um aneurisma cirúrgico, tem 6 centímetros de diâmetro, 6.1, tá? E daí o que acontece, ó? Vai continuando, tá? Vocês estão vendo aqui o trombo mural. Olha como a parede aqui é bem definida. Você consegue ver bem onde está a aorta normal e aonde acaba, tá vendo? Vocês vão vendo aqui algumas plaquinhas de gordura aqui, ó, algumas plaquinhas de cálcio mostrando que tá tudo certo. Aqui tá o psoas, né? Aqui desse lado sem contraste aqui a veia cava. Daí vai acabar aqui, vai descendo um pouquinho mais. Vocês vão ver que acaba o aneurisma e vem as artérias ilíacas, tá? Se vocês forem acompanhando, às vezes as ilíacas estão dilatadas também. Nesse caso está dilatada a ilíaca do lado direito, tá? E daí ela vem para cá. Logo depois você tem a bifurcação das ilíacas. Aqui é ilíaca interna e ilíaca externa. Ilíaca externa e ilíaca interna. E daí a interna vai lá para a pelve e a externa vai em direção à femoral. Ela vai continuar para as pernas, certo? Então, depois passou do ligamento inguinal, ela vai continuar como artéria femoral, certo? Então, a partir daqui, você já viu como é que é a dilatação, como é que é o aneurisma, tá? Isso aqui é um aneurisma que a gente operou eletivo, programado. Ele chegou no tamanho, a gente fez o estudo e identificou a lesão, certo? Então, o que acontece, galera? Como que é, quais os sinais de um aneurisma que seria um aneurisma cirúrgico, tá? De emergência, galera. O que grita quando a gente olha uma coisa dessas? Ele tem alguns sinais que a gente chama de sinais de iminência de ruptura e tem sinais que a gente chama de
rotura, tá? O que seria iminência de rotura? Você tem um processo inflamatório ao redor da aorta, tá? Esse aneurisma que a gente viu aqui é um aneurisma total, que não tem nada que chama atenção, tá? Aqui, ó, se vocês forem olhar, isso aqui são imagens de outros pacientes, tá? Se vocês forem olhar essa imagem aqui, eu vou até aumentar ela um pouco mais, ficar mais fácil para vocês. Vocês vão notar o seguinte, ó. Olha do lado de cá, do lado esquerdo, que seria o lado que eu tô aqui, ó. Vocês vão notar, olha em cima da onde está a setinha. Vocês vão notar que você perde o limite, tá? Essa perda do limite é o que? É processo inflamatório, é borramento da gordura. O termo correto que é descrito no laudo é borramento de gordura. Esse borramento é o que? É o processo inflamatório, a inflamação que faz quando está perto de romper. E olha o tamanho desse aneurisma, ele tem 10 centímetros, galera. Isso é uma coisa que grita, esse aneurisma tá para romper. Ele não rompeu, esse cara está estável, provavelmente ele já tem dor, tá? Esse é um dos sinais clínicos que a gente vê da iminência de ruptura. Que mais? Quando você vê o exame com contraste, o que pode acontecer? Pode acontecer de, se estiver crescendo rápido demais, não dá tempo de fazer o trombo. E daí pode acontecer o que a gente chama de sinal do crescente. Olha essa imagem aqui, galera. Se vocês forem olhar, vocês estão vendo o que ali no canto? Olha que interessante. Aqui, ó, tem contraste no meio do trombo, tá? Isso aqui grita, tá? Isso aqui a gente chama de sinal do crescente. Nesse caso em especial, ele tem uma outra coisa que grita ainda mais, que ele tem o quê? Ele tem um sinal de ruptura, esse aneurisma. Ele tem contraste fora da artéria, tá? E ele tem o quê? Isso aqui é hematoma, tá? Então ele tem hematoma, tá? E tem contraste fora da aorta. Esse cara ele tem um aneurisma roto. Por quê? Tem contraste fora e era um aneurisma de crescimento rápido. Isso aqui, ó, isso aqui chama sinal do crescente, tá? E se ele tivesse só isso daqui, sem essa imagem aqui na lateral, esse lado aqui tivesse igualzinho esse daqui, isso aqui seria um aneurisma de tratamento de urgência, não de emergência. Isso aqui é iminência de ruptura. Isso aqui é ruptura, tá? Que mais, galera, que a gente tem que pensar? Outra coisa que seria um sinal de iminência de ruptura, não de ruptura, é o que a gente chama de aorta drapeada. Quando ela começa a dilatar de tal forma e começa a abraçar a coluna, tá? Esse abraçar a coluna é sinal que ela está começando a deformar. Ela começa a ficar mais bocelada. Como que é isso, ó? Olha essa imagem aqui, galera. Isso aqui é de um outro neurisma que a gente operou um tempo atrás, tá? Isso aqui, ó, tem umas imagens meio ruins aqui, que são algumas que a gente pega até de imagem de filme, tá? Se você prestar atenção, ela tem um nariz indo para trás na coluna. Ela tá meio que entrando no psoas do lado esquerdo. Olha que interessante essa imagem. Essa imagem aqui, ó, é o que a gente chama de aorta drapeada. Isso aí, se você colocar esses dados de borramento de gordura, sinal do crescente, aorta drapeada, isso tudo, se você colocar num laudo do Cross, na hora de você passar o caso, você vai deixar claro para o cara que for receber o caso que está em iminência de ruptura. Isso é uma coisa que fica mais fácil para você poder encaminhar o teu paciente para o tratamento definitivo mais rápido. É importante você saber esse modo de documentar para você poder saber como passar o caso de uma forma que você seja respeitado e o cara da regulação ou o vascular que for receber esse caso vai olhar e falar, velho, esse cara sabe o que está acontecendo, tá? Que mais? Como que seria um hematoma de retroperitônio? Olha como é que fica o paciente, ó. Esse foi um que eu operei uma vez na emergência, faz bastante tempo, tá? Uma vez não, foi um que eu operei, acho que esse caso tem acho que uns 3 anos, ó. Olha essa imagem aqui, galera. Olha a catástrofe aqui. Esse aqui chegou roto instável, tá? Tá vendo o aneurisma lá, tá? Tá com contraste. Olha aqui do lado que eu tô aqui, que pro paciente, lembra que a cabeça tá para trás e o pezinho tá lá para frente, tá para vocês. Então, aqui desse meu lado aqui, que é o lado esquerdo, apesar de ser a direita de vocês, no lado esquerdo não tem nada, tá vendo? Ó, o rim aqui tá bonitinho, tá começando a aparecer a alça aqui essa alcinha aqui do canto aqui provavelmente é o cólon descendente,
né? Desse lado aqui não tem nada. Olha o lado de lá, o tamanho do hematoma que tem. Tem todo aquele borramento gigante mais cinzão. Isso aqui tudo, galera, isso aqui tudo aqui, ó, é hematoma, tá? Aqui, ó, o rim, aqui tá o psoas, aqui você não identifica o psoas, tem esse puto hematoma gigante. Aqui provavelmente é o cólon esquerdo, aqui provavelmente é um pouquinho de alças de Delgado, aqui provavelmente é o transverso, tá com ar, tá? E daí o que acontece? Isso aqui, galera, grita. Você viu isso daqui? É o paciente que precisa ir para a mesa na hora, o mais rápido possível, tá? Num lugar onde tenha recurso. Não adianta nada você abrir a barriga, clampear a aorta e largar quieto. Daí esse paciente não sobrevive também, tá? Então a partir daqui a gente já sabe o que tem que fazer. Se você tiver numa situação que não tem como fazer nada, você tem um vascular, mas o vascular não tem como tratar isso por via aberta, como por via endovascular, acaba sendo feito o tratamento por via aberta. Como que é o tratamento aberto, galera? Eu vou pegar aqui uma série de imagens para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente faz quando vai fazer isso por via aberta, você vai pegar e faz para vocês terem uma ideia do tamanho da torada, tá? A gente faz o seguinte, ó, para vocês terem uma noção. Deixa eu melhorar um pouquinho as imagens aqui, ficar um pouco melhor aqui para vocês. Pans. Cadê? Aqui, galera, como que a gente faz isso? Você vai fazer uma laparotomia mediana. Ixi, aqui não tem a... Que estranho, abrir só uma várias vezes. Aqui, ó, pans, aqui. Só um segundinho, estou abrindo aqui as imagens para vocês. O que vocês vão ver, ó? A gente pega aqui, ó. Cadê? Você vai fazer uma laparotomia mediana, tá? Joga as alças para o lado direito, daí vai cair aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Vou pegar essa imagem. Ah, dá para fazer por aqui, ó. Vocês vão ver o quê? Joga as alças para a direita. Eu não quero ficar mostrando muita imagem de nojeira para não ser chutado. Daí aqui você vai, chutado do YouTube. Vocês vão ver aqui que a gente expõe o colo o proximal, o ponto onde não tem o aneurisma, e geralmente você tem a veia renal em cima, a veia renal esquerda na frente. Chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer? Você vai pegar e você vai abrir essa região. Geralmente a gente abre, faz uma incisão em T em cima e abre. Quando a gente abre, a gente interpõe com uma prótese. E daí a gente costura essa prótese, tá? E daí depois que a gente faz essa costurinha da prótese, o que a gente faz? Solta. Na hora que a gente abre, tira aquele trombo mural, daí você vai identificar aqui babando das veias lombares, estão aqui embaixo. Daí a gente vai dar uns pontinhos em X nas veias lombares e você vai fazer a anastomose em cima, você vai costurar esse tubo em cima e embaixo. Se for possível fazer aórtico da aorta proximal para a aorta distal, lindo, faz uma cirurgia menor. Se for preciso fazer da aorta para as duas ilíacas, existem próteses bifurcadas, tá? E daí no final das contas, para vocês terem uma ideia de como fica, ó, isso aqui é uma imagem de um aneurisma de aorta tratado. Isso aqui, galera, é um aneurisma que a gente tratou um tempinho atrás, ó, pans, pegando aqui a imagenzinha. A mesma imagem que vocês viram, tá? Só que no intraoperatório, tá? Ali em cima, mais azulzinho aqui, ó. Isso aqui é a veia renal. Aqui está a anastomose proximal. Aqui está a anastomose distal. Aqui está a capa do aneurisma, né? Que a gente abriu. E a gente vai fechar ela por cima para esconder a prótese das alças de Delgado, tá? E a partir daí a gente tem uma ideia como faz. Isso é o modo como é tratado na hora. Mas, caso você tenha que tratar por outra forma, o que a gente faz, galera? Vamos ver como é que... Se for tratar por cateterismo, como é que é feito isso? A gente pega e trata abordando pelas virilhas, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como é que é feito o tratamento, tá, galera? Porque é o tipo de coisa que quem vai fazer isso é o vascular, tá? Então, o que a gente faz, ó? Deixa eu só ter que tirar a propagandinha. Cadê? Cadê? Só um segundinho. É que eu não quero mostrar propaganda para vocês, galera. Só que isso aqui é um modelo de uma das próteses, tá? Então aqui, ó. Olha que interessante isso daqui, galera. Aqui, ó, é um vídeo de propaganda de uma das próteses. Então o que a gente faz, ó? Você entra pela virilha, tá? Cadê? Aqui, ó. Então o que acontece? Entrou pela virilha, daí você vai soltar uma prótese, que tem um stent que é revestido, tá? Então você solta lá em cima, já ocluindo logo abaixo das renais,
e você solta um raminho que vai parar no meio do aneurisma e o outro lado que já vai selar uma das ilíacas, tá? Tem uns detalhezinhos aqui que está mostrando de como você posiciona, para você ter certeza que está abaixo da renal, para ter certeza que você não vai ocluir algum ramo visceral. Prende, tá? E daí você libera esse sistema. Liberou, o que você vai fazer? Você quer ter certeza que você vai fechar no lado certo. Liberou em cima, liberou embaixo, tá? E depois você vai fazer, coloca um balãozinho para você acomodar, para ter certeza que não vai vazar por esses segmentos, tanto em cima quanto embaixo. Depois que você vai fazer, vai pelo outro lado e daí você solta uma outra prótese pelo outro lado. Assim você consegue tratar sem ter que fechar o fluxo da aorta, tá? E isso daí a gente faz para quê? Para você pegar e evitar que tenha o clampeamento aórtico. Você imagina o seguinte, se você fechar o fluxo da aorta, que é o vaso que vem direto do coração, você vai aumentar loucamente a resistência vascular periférica. E isso, num paciente desse tipo, muitas vezes pode levar a um risco muito maior de infarto. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesses casos. Que mais? Como que é a conduta, tá? Então aqui você já sabe o que a gente teria que fazer numa cirurgia dessas. Mas vamos lá. Você pegou o teu caso, você fez um diagnóstico de um aneurisma de aorta roto. O que você, na posição de emergencista, tem que fazer? Primeira coisa, conduta imediata. Pede uma vaga de UTI. Solicite vaga de UTI. Que mais? Você vai manter esse paciente com hipotensão permissiva. Você vai deixar esse cara com uma PA sistólica na faixa de 8, 9, exatamente para não destamponar. Segunda coisa que você vai fazer, a terceira coisa que você vai fazer, você vai pedir tipagem sanguínea, já vai começar a dar sangue para esse cara. Mesmo se ele tiver um HB alto, esse cara está perdendo sangue loucamente, tá? Então, pede reserva de concentrado de hemácias, pede reserva de plasma, pede plaqueta, dependendo do quanto esse cara estiver sangrando, pede crio precipitado. E você vai dar o sangue mesmo antes de ter o HBHT, tá? Que mais? Saiba que há o chama vascular. Se não tiver vascular, você vai pedir para esse cara ser transferido via cross, tá? Para ir para um lugar onde tenha recurso, tá? Quanto antes operar, melhor. E para a família, você vai falar na real. O risco de vida desse cara é muito alto, tá? Gira em torno de 90% em 30 dias, tá? Então tem que operar o mais rápido possível, tá? Quando a gente trata o aneurisma tóraco-abdominal é um pouquinho mais complexo, tá? E não vem ao caso agora. Mas assim, a pegada é trate desse paciente, mantenha ele vivo até chegar ao vascular. E use as descrições que a gente comentou na hora de descrever a tomografia, na hora de descrever o exame físico, para você descrever para o especialista, para ele saber o que está acontecendo. Desse jeito você consegue mostrar o grau de urgência da coisa para fazer o cara vir logo, ou caso você esteja transferindo o paciente, para ser aceito logo o caso e eles darem a devida urgência para a coisa. Beleza, galera? A gente ficou aqui, ó, 48 minutos falando só sobre diagnóstico de aneurisma roto. Agora você já tem o superpoder de olhar de forma estratégica para o seu paciente e saber reconhecer o que está acontecendo. Você vai saber salvar ou dar o máximo de chance possível para o seu paciente que tem um aneurisma roto que pode aparecer no seu plantão. É o paciente mais grave que pode aparecer no teu plantão. Então, agora você consegue saber como conduzir, como resolver e como levar ele para o melhor resultado possível. Galera, essa live vai ficar por uma semana no nosso canal e a partir daí a gente vai dando condutas. Toda semana uma live nova e depois elas ficam só na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. Beleza, galera? Totalmente excelente e qualquer dúvida me manda mensagem pelo Instagram. Falou, galera, até mais!